Olá pessoal, meu nome é Luiz Maia e eu estou gravando esse vídeo para a disciplina Mercado de Capitais, que está sendo lecionada aqui em 2019 na UFRPE. O objetivo do vídeo é apresentar rápidas respostas para a nossa lista de exercícios de revisão, em particular a segunda parte da lista, tá? A segunda página dessa lista. A primeira já foi respondida em sala. Então nós vamos discutir aqui as questões de 12 a 18, se não me engano, é isso mesmo, 12 a 18, tá? A primeira delas, a questão 12, fala assim: quais são as funções exclusivas da Caixa Econômica Federal? Qual é o seu papel no sistema financeiro da habitação? Então, a gente sabe que a Caixa Econômica Federal é um órgão, uma empresa pública, fundada lá em 1861 pelo imperador Dom Pedro II, mas que tem como função principal ela ser a grande operadora do sistema financeiro da habitação. Então, ela não é exclusiva nesse sentido, mas ela é o principal agente, tá? Financiando a casa própria no Brasil. Com isso, muitos dos programas de apoio à habitação no Brasil são conduzidos pela Caixa Econômica Federal em nome do Tesouro, do governo federal. Tá? O segundo ponto a chamar a atenção é que entre as atividades exclusivas estão a gestão do fundo de garantia por tempo de serviço, também a operação de loterias, né? As loterias federais no Brasil são todas geridas pela Caixa Econômica Federal. Eu acho que talvez seja o mais importante a gente salientar que a Caixa Econômica Federal assume a função de conduzir grande parte das operações do sistema financeiro da habitação. Então, no Brasil, existe uma política de habitação. Essa política oferece empréstimos subsidiados, principalmente para famílias de mais baixa renda, e a Caixa Econômica Federal é a grande operadora dessas linhas de crédito. Tá, então, eu acho que com isso a gente termina essa primeira questão aqui. Tá, a questão 13, o que significa Selic e CETIP? Como são determinados diariamente os valores das taxas Selic e da taxa DI? A que servem essas taxas? Então, o que a gente tem, Selic é Sistema Especial de Liquidação e Custódia. Então, desenvolvido em parceria entre o Banco Central e a Andima, que é um órgão autorregulador do mercado de capitais, para o controle, liquidação e custódia das operações com títulos públicos. Então, todas as grandes operações com títulos públicos, conduzidas pelo Banco Central, conduzida entre os bancos sob a supervisão do Banco Central, vão ajudar a determinar a taxa Selic, que é o custo do papel da dívida pública, né? Então, através desse sistema de liquidação, a gente tem uma consolidação de todas as transações com títulos públicos no Brasil, e com isso a gente consegue ver como que o mercado está trocando os títulos públicos. Se há um excesso de dinheiro, essa taxa média calculada no sistema Selic tende a cair, e aí o Banco Central vai intervir através das suas operações de mercado aberto para fazê-la subir em direção àquela meta definida pelo Copom a cada 45 dias. Quanto à CETIP, Central de Custódia de Liquidação Financeira, a gente está falando aqui também de uma consolidação de todas as negociações com títulos privados. Então, aqui também a gente tem grandes volumes de títulos sendo negociados entre os bancos, principalmente, e elas envolvem taxas de juros que têm que ser muito próximas da Selic, sob risco de haver possibilidade de arbitragem. Então, se houver uma grande diferença entre a taxa praticada em títulos públicos para taxas praticadas pelo sistema de títulos privados, a tendência é que alguém comece a comprar daqui para vender ali. Então, essas duas taxas, a taxa Selic e a taxa CETIP, não, a taxa CDI, né, o chamado CDI, calculado aqui na CETIP, ela não tende a ser muito diferente, tá? Aqui e ali a gente tem na segunda casa decimal alguma diferença, mas são taxas muito próximas, uma vez que diferenças muito grandes disparariam a oportunidade para fazer arbitragem, comprar em um canto e vender em outro, tá? Deixa eu ver se eu respondi totalmente. Como são determinados diariamente os valores da taxa Selic e da taxa DI? Tá, então aqui são negociações.
As pessoas estão comprando e vendendo, os bancos principalmente, instituições financeiras estão comprando e vendendo em grandes quantidades, e esses sistemas registram qualquer transação de modo que todo mundo fica sabendo, tá? A que servem essas taxas? Bom, tanto a CDI, a taxa DI, né, CDI e a taxa Selic, elas servem de referência para se saber qual que é o custo do dinheiro num determinado momento. Então, os bancos e as instituições financeiras tomam esses valores como referência para definir as suas taxas que vão ser praticadas em outras linhas de créditos, tá? Tá, vem a questão 14. Dentre os títulos públicos emitidos pelo Tesouro Nacional, diferentemente daqueles que são emitidos pelo Banco Central, ganharam destaque, em um passado recente, as letras financeiras do Tesouro. Um senador, chamado Lindbergh Farias, propunha a sua extinção num prazo de 2 anos. Ora, o que são esses títulos? Quais são as suas características? Qual função que ele tem, né, que eles têm? E quais seriam os impactos de um projeto como esse, que proporia a extinção num prazo de 2 anos? Para lembrar dessa questão, a gente volta para cá no início da ficha de aula da semana 4, perdão, e a gente fala sobre os títulos, a visão histórica dos títulos. Então, aqui o Tesouro Nacional costumava se financiar com LTN, LFT e NTN. Tá? Então, aqui são geralmente títulos pré-fixados, a taxa já está definida no momento da contratação. NTN são indexados ou a taxa de câmbio ou a um outro indicador de inflação, como GP, como IPCA. E as LFTs são aquilo que a gente hoje chama de Tesouro Selic. Tesouro Selic são títulos da dívida pública que são emitidos, mas eles vão pagar ao seu detentor, ao seu proprietário, a taxa Selic do momento do vencimento. Então, conforme a taxa Selic suba ou desça, com o passar do tempo, o retorno pago àqueles agentes também vai flutuar. Ora, por que nós temos um título como esse? Como no Brasil a política monetária é muito variável, né? A gente tem momentos que tem que subir muito a taxa de juros, outros a gente tem que reduzir a taxa de juros. Então, existe essa opção para que o investidor fique protegido de variações da taxa Selic. Ao comprar esse título aqui, ele não se arrependerá de ter, por exemplo, se fixado numa taxa pré-fixada muito baixa. Por outro lado, também, se a taxa pré-fixada estiver muito alta, como está acontecendo hoje, relativamente aos títulos emitidos de alguns anos atrás, né, alguns anos atrás a taxa de juros estava muito mais alta no Brasil. Quem conseguiu comprar títulos a taxas pré-fixadas, que são dessas LTNs aqui, hoje tem um retorno muito maior. Quem comprou LFT viu o seu rendimento, né, cair na medida que a Selic foi sendo reduzida. Então, ele é um título que serve para retirar a insegurança do investidor em torno de flutuações da taxa básica de juros. Ele vai sempre pagar aquilo que está pagando a taxa básica de juros, o que para muitos investidores é interessante. Tá, aí a proposta que vinha lá do senador Lindbergh Faria era de simplesmente propor a extinção desse título no prazo de 2 anos, interromper a sua emissão e, eventualmente, fazer um resgate de boa parte desses títulos. Ora, se a gente não tem como se proteger de flutuações na taxa Selic, é provável que os investidores vão escolher as alternativas, né? Ou taxas prefixadas indexadas à inflação, ou as taxas prefixadas mesmo, totalmente fixadas. Só que se a gente vai ser obrigado a escolher entre essas duas outras opções, as pessoas que antes estavam optando por LFT, elas se sentiam confortáveis aqui. Para migrar para outras alternativas, elas vão exigir um prêmio um pouco maior, vão exigir um prêmio pelo risco na gestão da política monetária. Então, o resultado, ao interromper ou suspender negociações, provavelmente seria uma elevação da taxa de juros em toda a economia. Então, embora o objetivo do senador fosse nobre, que ele gostaria de reduzir a incerteza do governo na gestão da sua dívida pública, o impacto provavelmente seria negativo na medida que a gente teria taxas de juros mais altas sendo praticadas nos outros títulos, tá? Então, isso que ele propõe aqui
é uma solução pouco eficaz para um problema que nós temos, tá? Na verdade, as letras financeiras do Tesouro são de fato um problema, elas trazem incerteza para o gestor da dívida pública, né, que é o Tesouro Nacional, mas por outro lado, eles ainda parecem ser um mal necessário, uma vez que o Brasil ainda tem surtos inflacionários e ainda tem que, de tempos em tempos, provocar fortes elevações na taxa básica de juros. Tá, a questão 15 vem sobre um assunto que a gente ainda não discutiu muito, então eu vou falar bem rapidamente, já que isso não é assunto da nossa primeira VA, né? Essa revisão é para a primeira VA. Então fala o que são descontos bancários de títulos, quais são as suas características, prazos, custos, garantias e forma de tributação. Tá, então, aqui são maneiras como as empresas têm de antecipar valores que têm a receber. Então, se eu sou gestor de uma empresa e fiz uma venda grande de, sei lá, 600 mil, 1 milhão de reais, eu tenho a receber esses valores nos próximos 60 dias, eu posso entrar no banco e falar assim, eu gostaria de antecipar esses valores. Então, o banco vai aplicar um desconto para me pagar imediatamente aqueles valores. Os títulos ficam de posse do banco e a gente muitas vezes, a empresa é levada ainda a oferecer outras garantias, como um imóvel ou com algum tipo de propriedade da empresa. Mas de toda forma, essa é uma maneira de se financiar no curto prazo. Obviamente tem ônus, né? A taxa de juros não é tão baixa assim, mas é uma das alternativas que as empresas têm. A forma de tributação, como a grande maioria dos empréstimos, é através de IOF, né? Imposto sobre Operações Financeiras. Tá. Eu vou deixar para os alunos procurarem na página do Banco Central os valores praticados pelo Bradesco e Banco do Brasil, mas esse assunto ainda vai ser discutido em sala. A questão 16. O custo de uma operação de crédito, empréstimo, para a empresa só é conhecido de fato com a análise dos fluxos de caixa envolvidos. Você concorda com essa afirmativa? Justifique sua resposta. Então nós concordamos com essa afirmativa, uma vez que esse é uma das coisas que a gente tem dado mais ênfase em sala de aula. Para se saber qual que é o verdadeiro custo de uma operação de crédito, a gente precisa levar em conta todos os fluxos de caixa. Então, às vezes, a gente tem que pagar taxas, a gente tem que pagar tarifas, a gente tem que fazer antecipações de certos valores. Então, toda vez que a gente for contratar uma operação de crédito, ainda que a gente receba a informação sobre uma certa taxa de juros, que está norteando o custo daquela operação, é necessário que a gente coloque todos os fluxos de caixa numa planilha e, eventualmente, peça para calcular a taxa interna de retorno daquela operação. Assim, a gente tem um cálculo bastante preciso de qual que é o verdadeiro custo daquela operação. Tá. Então, questão 17. Observe o diagrama abaixo com a evolução da taxa Selic. Como se caracteriza a política monetária brasileira no momento? Restritiva, neutra ou expansiva? O que significa para a economia? Que aspectos devem pesar na decisão do Copom em 30 de outubro? Tá, então o que a gente está vendo é que depois de uma certa barbeirada aqui, que ocorreu durante o governo da Dilma Rousseff, o Banco Central teve que elevar muito a taxa de juros para o patamar de 14,25% e manter por mais de um ano essa taxa num patamar extremamente elevado. Só assim conseguiu-se debelar, controlar a inflação. Tá, então, controlada a inflação, os juros caíram, um longo processo de redução, e agora vão atingindo o valor mais baixo da história, 5,5%. Tá, então, nesse sentido, a gente obviamente está praticando uma política expansiva. Com isso, a taxa de juros está bem baixa, sob todos os aspectos históricos brasileiros, e isso estimula as pessoas a consumirem, estimula as pessoas a investirem, né? Se você deixar o dinheiro no banco ou se você comprar um título Selic 2030, você vai receber só 5,5% ao ano, descontando uma inflação de 4%, aí você tem um retorno real de talvez algo em torno de 1,5%. Então é um retorno bastante baixo. Com isso, as alternativas em se aplicar a uma empresa, começar um novo negócio, podem ser mais atraentes com uma taxa de juros básica tão baixa como essa, de 5,5%. Tá? Que aspectos que devem pesar na decisão do Copom?
na sua próxima reunião, no dia 30 de outubro, ora, aqui vai depender de qual que é o cenário de inflação, em primeiro lugar. Então, se a inflação continua bem comportada, em torno de 3,8%, ainda abaixo de 4%, existe a expectativa até que essa taxa caia mais, que vá para 5%, renovando aí um novo recorde de taxa mais baixa da história. Isso seria muito favorável para o Brasil caminhar em direção a um mercado financeiro normal. Por outro lado, uma das coisas também que vai ser levada em conta pelo Copom é a instabilidade financeira internacional. Então, na medida que o mundo vem passando por várias turbulências, é possível que a gente tenha fuga de recursos daqui, fuga de capitais de países emergentes como o Brasil, que vão acabar sendo direcionados para títulos do Tesouro Americano, que afinal de contas são considerados os ativos mais seguros da economia mundial. Tá, e é sobre isso que fala a última questão. Como as decisões do Banco Central americano, Federal Reserve, tendem a afetar o mercado de capitais no Brasil? Quais os canais e de que forma aquelas decisões tendem a afetar nossa economia? Então, mais uma vez, se os títulos do Tesouro Americano passam a pagar taxas de juros mais elevadas, seja por qual razão que for, isso vai atrair recursos do mundo inteiro que consideram aquelas aplicações as mais seguras que tem. Então, toda vez que a gente tem uma fuga para a segurança, né, uma busca de refúgio contra as inseguranças da economia mundial, a chance é grande de que boa parte desses recursos acabem sendo direcionados para o Banco Central americano para financiar a dívida americana. Tá? Com isso, a saída de capitais no Brasil tende a ter o efeito de fazer a nossa taxa de câmbio se desvalorizar. Então, se os dólares estão saindo daqui e indo de volta para os Estados Unidos, a tendência é que o preço do dólar, entre aspas, fique mais alto no Brasil. Com isso, a gente poderia ter a taxa de câmbio saindo de 4 e indo para 4,50, 4,80, se isso acontecesse. Tá? Então, turbulências na economia mundial podem fazer com que os títulos do Tesouro Americano fiquem relativamente mais atrativos e que os recursos migrem para lá. Com isso, o impacto mais provável na nossa economia é uma desvalorização da nossa moeda. A gente passa a ter que usar mais reais para comprar cada dólar e, de alguma forma, isso até pode provocar que o Banco Central do Brasil seja obrigado também a subir juros para tentar evitar uma saída muito brusca, muito repentina de capitais daqui. Bom, esses são os comentários para essas questões. Eu desejo um bom estudo, bom trabalho a todos. Um abraço e até a próxima.